Oi, gente linda! Começa agora o Virtuosa, um programa produzido pela paróquia Nossa Senhora Rainha e quer falar ao seu coração de mulher, com temas que você gosta de ouvir e gosta de assistir. Hoje nós vamos conversar sobre bullying, como identificar essa prática e como combater e prevenir esta ação nas escolas. E no quadro de beleza nós vamos aprender passo a passo como manter uma sobrancelha bem delineada. Vem comigo porque o Virtuosa já está no ar. Como deve ser difícil saber que seu filho ou parente está sofrendo bullying, não é verdade? E de acordo com uma pesquisa do IBGE sobre a saúde do estudante brasileiro, o número de casos de jovens submetidos a situações de humilhação vem crescendo muito. Vamos assistir a uma matéria e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Tolerância com as diferenças, piadas com quem está fora do padrão e muitos constrangimentos. Como prevenir e combater o bullying dentro das escolas. O fenômeno no Brasil é cada vez mais comum, mesmo sendo pouco compreendido e identificado. O bullying é uma agressão que uma pessoa faz à outra. Essa agressão ela pode ser física ou oral. E ela normalmente, a pessoa agride a outra levando em consideração um comportamento diferente que ela tem ou um defeito físico. E a pessoa que agride também cria um vício de agredir o outro e ela faz isso para se sentir melhor, enquanto a outra se sente menor. No dia a dia das escolas, por muitas vezes, a ação do bullying pode passar despercebido. E por esse motivo, a direção educacional deve redobrar a atenção. O bullying é algo gravíssimo, porque magoa demais, machuca, ofende a pessoa e a pessoa se sente reduzida e impotente, incapaz de reagir. E a pessoa vai se sentindo inferiorizada e corre o risco até de acontecer, dela se provocar algo mais sério na vida dela. 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. A família, a escola e a comunidade são os grandes responsáveis na prevenção e no combate, para que a criança de hoje se torne amanhã um adulto capaz de compreender a importância da palavra respeito. Vitor está no 5º ano na escola, um menino meigo, estudioso e responsável. Nunca teve problemas com notas e nem deu trabalho em casa. Nos últimos meses, o Vitor engordou um pouquinho, e isso foi o suficiente para ele se tornar mais uma vítima do bullying. Qual que é o sentimento que fica após passar essa situação? Fica que você... não sei te explicar. Fica parecendo que você... tipo... Você não é nada. Eu me sinto triste, me sinto desconfortável. Para a mãe de Vitor, a questão do bullying deveria ser mais discutido dentro das escolas. Eu acho que a própria escola, em casa também, a gente pode estar ajudando a não acontecer isso. Porque eu imagino que uma criança que faz bullying com outra criança, ela deve sofrer até mesmo em casa o bullying. E a gente vê em qualquer lugar, a gente vê adolescente praticando bullying, a gente vê adulto praticando bullying. Eu acho que a gente tem um trabalho maior sobre isso, em cima disso. Para a blogueira Lu Ferreira, mais conhecida como Chata de Galocha, o bullying também fez parte de sua infância. E segundo ela, mesmo já existindo há alguns anos, o tema é hoje visto com mais atenção. É uma palavra que não existia, né, quando eu era criança e sofria o bullying. Mas eu acho muito importante que isso seja tão falado e tão discutido, porque eu acho que as coisas que a gente escuta quando criança, as coisas que a gente é chamado quando criança, ficam muito na cabeça, sabe? É uma coisa que eu acho que realmente marca e pode afetar a personalidade
mesmo depois que a gente cresce, até se liberta um pouco disso. Caso você tenha dúvida com relação ao bullying, procure conhecer campanhas educativas do governo. Uma delas é Conte até 10 nas escolas. Valente mesmo é aquele que não briga. Acesse, se informe. A informação é a base de tudo. Hoje o nosso assunto é sobre uma dificuldade que está acontecendo no coração da nossa casa, dentro de casa, e pode ser que a gente não veja e precise acordar, e nós precisamos ser ajudados para melhorar essa situação. Vamos conversar sobre bullying com a doutora Jaqueline Bifano. Bem-vinda desde já, muito obrigada, senta. Jaqueline, explica pra gente primeiro o que é bullying. Pra mãe que está em casa, para as famílias que estão nos assistindo, o que é isso, bullying? Então, bullying é qualquer ato agressivo, seja verbal, físico, psicológico. Ele tem que ser repetitivo e intencional, né? Que com a intenção dele de gerar um desconforto, gerar uma vergonha, intimar, né? Uma outra pessoa. Deixar a outra pessoa pensando que o que ela tem não tem valor, ela é menos, ela precisa ser outra para ser aceita. Sim. Né? Ele pode ser cometido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, né? E geralmente é numa relação desigual, de poder, de força. Quando você pratica alguma coisa com alguém repetidamente, intencionado, alguma coisa que a pessoa não goste, que ela se sinta ofendida. É quando você pratica o ato de ou xingar ou gozar da pessoa. E é verdade que isso acontece dentro de casa, isso começa dentro de casa. Sim. Como assim? Começa dentro de casa. Os agressores no bullying geralmente têm famílias desestruturadas, né, com pouco diálogo. Então eles crescem nesse ambiente de pouca empatia, né, e internalizam essa agressividade. E aumenta cada vez mais por causa da existência de cada vez mais o número de famílias, ou porque isso não está sendo cuidado aonde precisa ser? Porque não está sendo cuidado onde precisa ser. Como é que se cuida disso? É como você reeducar uma família para que isso não aconteça? É tratar... Como é que começa o tratamento? De fora para dentro? De alguém lá na escola para poder se corrigir dentro de casa, ou o inverso? Como é que você trata isso? Como é que você cuida disso? Na verdade, tem que ser os dois locais, né? Não adianta ter uma violência em casa e a escola querer, né, intervir sozinha. Tem que ser um conjunto entre os dois. Então é uma ação multidisciplinar. E você encontra resistências dos pais para pelo menos reconhecer que fazem isso? Sim, bastante. Né? Porque é isso, o comportamento, a criança ela aprende isso. Né? Se ela tem um ambiente familiar com pouco diálogo, né, com pouco limite, e ela internaliza aquilo e ela vai passar a produzir isso também. E eu acho que é aí que a gente tem que ver a importância do pai na hora de tratar com os filhos, exatamente para não causar esse impacto negativo na personalidade deles. Né? É o despreparo que a gente tem enquanto a relação paterna e materna em especial, a falta de paciência, a intolerância, muitas vezes levam a isso acontecer. Eu nunca tinha entendido a gravidade que é essa geração de bullying a partir dos pais, a partir das autoridades que as crianças têm dentro de casa. É como tratar a criança que tem dentro deles, né? É como mexer com o que eles talvez não se resolveram, passam para as crianças, multiplicam na escola e fica um ciclo. Como é que você trata isso? Como é que é, na tua experiência, algo que tenha te marcado ultimamente, que por causa dessa intenção de melhora do bullying, tocou famílias e tenha modificado famílias? Então, você tem que conscientizar, né, essa família, os pais, das consequências do bullying para o próprio agressor e para a vítima. Né? Ela gera consequências muito graves nas relações entre os pares, né? na autoestima da pessoa que está sofrendo. Né? E a pessoa que está praticando tende a piorar o comportamento, envolver com drogas, envolver com violência. Eu já até ensino, eu tenho uma filha, eu já ensino para ela a não desfazer de ninguém, né? Que todo mundo é ser humano igual todo mundo, entendeu? Não tem que ficar desfazendo de ninguém.
Quando as pessoas começam a falar muita coisa ruim, você começa a acreditar um pouco também. Eu fico pensando quais as situações que eu já vivi sem nem saber que era bullying, como a gente estava comentando aqui no intervalo, de algumas situações onde eu de verdade vivi um desvalor, mas graças a Deus, acho que a simplicidade da minha família me ajudou muito, me empurrou para frente, mesmo tendo recebido não esse estímulo vindo dos meus pais. Não sei, o que você diria para os pais hoje, para eles prestarem atenção em como eles expressam amor ou desamor aos filhos, porque às vezes parece que é só educação, tentativa de correção por um reforço negativo, né? Pois é. Não, é importante o diálogo entre o pai e o filho, né? A atenção, né? Lógico que tem que ser corrigido. Sim. Né? Mas de uma forma correta, né? Mostrando o que é certo, o que é errado. Falta de amor, né? Porque o amor é tudo, né? Sem amor, o mundo cada dia mais desce. O amor cresce através se alguém tiver amor pro próximo. Mas já chegou ao ponto de uma criança que sofre bullying em casa precisar ser medicado? Sim, né? Porque o bullying ele vai afetar muito a autoestima da criança. E tem certas crianças que desenvolvem quadros depressivos e até o suicídio. Sério? Gente, olha que gravidade. É muito importante para você, mãe, para você, pai, prestar atenção e promover vida no seu filho. Promover amor puro no seu filho. Muito obrigada por vir nos ensinar, por vir nos dar lucidez num assunto tão delicado. A gente agradece muito sua presença e que Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigada a você. Fica aí, espertinho, ligadinha, que a gente volta já aqui no Virtuosa. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher. E agora nós vamos assistir um quadro de beleza. Veja bem como o cuidado com a sobrancelha deve ser constante. Dá uma olhada. Bem-vindo a mais um quadro de beleza. Hoje a gente vai entrevistar a Fernanda Arbex, ela é designer de sobrancelha. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Tudo jóia? Tudo ótimo. O que a gente vai começar a fazer hoje para mudar a sobrancelha da nossa modelo? Sempre as pessoas me falam que tem muitas dúvidas a respeito de como cuidar das sobrancelhas. Primeiramente, eu sempre falo, procure um bom profissional para modelar o desenho dessa sobrancelha. Segundo, a gente vai aprender alguns cuidados que a gente deve ter em casa para poder manter esse desenho por muito mais tempo. Então serão duas técnicas. Isso. Vamos começar então da primeira. O primeiro passo que a gente sempre faz é higienizar essa sobrancelha. Até em casa as pessoas têm que higienizar, limpar, tirar toda a maquiagem para que não fique nenhum resíduo e os pelos possam nascer com mais força. Na sequência a gente penteia essa sobrancelha para já ir realinhando os fios e vamos fazer as medições e a marcação para que a gente possa fazer o design da sobrancelha. A gente faz uma marcação final de nariz, canto externo dos olhos é onde deve terminar a sobrancelha. Final do nariz, canto interno dos olhos é onde deve começar a sobrancelha. Nariz e o meio da íris é a altura máxima da sobrancelha, onde ela deve fazer o arco. Sempre com o auxílio de uma escovinha, a gente vai pentear todos os fios para cima e vamos aparar esses pelos que estão maiores. Isso em casa é um perigo. Isso em casa de jeito nenhum, porque o pelo demora demais a crescer novamente. E a gente já vai começar a retirada dos fios. Eu gosto de usar a pinça porque ela dá mais detalhe ao formato. Você consegue fazer todo o acabamento bem delicadamente, sem chances de errar. Sempre retirando os fios no sentido do nascimento do pelo
nunca ao contrário, para evitar que encrave, e movimentos curtos e rápidos. Minimiza a dor. Temos sempre que segurar a pele com firmeza, para evitar do pelo quebrar, ele sair por inteiro, e essa sobrancelha ter uma durabilidade maior. Já estamos finalizando a primeira sobrancelha. Estou passando um rímel incolor, que é muito legal da gente ter em casa, na bolsa, para poder deixar os fios todos na posição correta, para eles não ficarem atrapalhados. Bacana! É um acabamento delicado, sem maquiagem, mas já dá uma arrumada na sobrancelha, já dá um glamour nessa sobrancelha. Antes de finalizar as duas sobrancelhas, como a gente sempre tem uma diferente da outra, isso é natural de todo mundo, um lado do rosto é sempre assimétrico. Eu deixo alguns fios, principalmente na que é mais espessa, para a gente igualar com a outra, o mais próximo possível, né? Então você vai em uma, retira um pelo, confere, vê se naquele outro lugar a gente tem esse pelo, retira também, para que elas fiquem o mais próximas possíveis. Tá, posso passar o lápis, eu volto no rímel incolor para a gente esfumaçar esse lápis, ele não ficar marcado e parecer que a gente está com uma sobrancelha falsa. E por último, é uma dica que eu dou também para quem está aprontando para ir em casa e não teve tempo de fazer uma maquiagem no salão. Ela tem uma sobrancelha bem definida, você pode passar uma sombra iluminadora, que são as sombras de tons claros, com ou sem brilho, no alto da sobrancelha. Ele já vai definir ainda mais e realçar o olhar. Fernanda, adorei as dicas que você ensinou pra gente e os cuidados que devemos ter com a sobrancelha, né? Que não é só uma coisa, são as duas juntas, né? Exatamente. E eu que te agradeço, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. E você, eu aguardo no próximo quadro de beleza. Até a próxima! Quem já não experimentou essa sensação de ser olhado e ser compreendido e visto como a gente não é, como a gente não acredita e como a gente não deseja? Quem nunca sentiu essa rejeição e, de alguma forma, ela se transforma em desamor? Esse é um lugar perigoso mesmo, porque muitas vezes a gente espera ser visto, aceito, amado, compreendido pelo olhar dos outros. E muitas vezes a gente se procura no olhar dos outros, a gente se aceita no olhar dos outros, a gente ganha força e coragem no olhar dos outros. Tem um lado que é bom, é claro, a gente nasceu para ser amado. Eu tenho grandes amigos que quando eles me olham, eles me desconcertam. Eles me fazem mesmo dizer o que eu não quero dizer e mostrar o que eu não quero mostrar. E você já deve ter algum amigo assim, que quando ele te olha, você fala, não me olha assim, por que você está me olhando assim? Mas como é também difícil quando alguém nos olha com uma lente que não é verdadeira e nos distorce de alguma maneira. Esse negócio aí chamado bullying, né? É um sofrimento atroz. Eu e você somos chamados a acreditarmos mais em quem somos. Na sutileza discreta, na discrição sutil, digamos assim, da nossa vida. Porque o que as pessoas têm para dizer sobre você, você pode ter certeza que elas já disseram. Vão continuar dizendo mesmo que você não saiba. Então, a solução não está nelas. Está em você. Está no que Deus pensa realmente ao seu respeito. O que Deus pensa a seu respeito é o que vale. Então é preciso saber que o que Ele pensa de você é uma promessa a ser cumprida. É uma vida que te espera. Deus nunca se conforma com o menos que você se pensa. Ele sempre te chama para além do que você está vendo agora. Ele é o Deus da promessa e promessa é aquela que há de vir. Eu creio nas promessas dele para mim. E graças a Deus nenhuma promessa tortuosa de algum bullying sobre mim funcionou. E eu desejo a mesma coisa para você, que você seja movido pelas promessas que Deus tem para você e por esse olhar amoroso.
que realmente nos empurra para frente. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Virtuosa fica por aqui, mas te espero na semana que vem. Beijo!